sabe o que significa ser pobre de espírito? Essa expressão foi usada pelo próprio Jesus na primeira frase, no primeiro ensinamento, no seu Sermão do Monte, o sermão mais importante da vida de Jesus. Mas você já se perguntou o que significa ser pobre de espírito? Quando Jesus fala sobre pobre de espírito, ele não está se referindo a uma pessoa que tem baixa autoestima, ou alguém que se sente sem valor, alguém fraco, e muito menos de alguém que é pobre financeiramente. A ideia, no contexto das palavras de Jesus, é sobre alguém que reconhece a sua pobreza espiritual, a sua dependência total de Deus. É o oposto da autossuficiência. É abandonar a confiança na nossa própria capacidade espiritual e colocar toda a nossa confiança em Deus. A expressão pobre de espírito aparece no versículo 3 do capítulo 5 de Mateus, no Sermão do Monte, onde Jesus diz assim: bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, um sermão sobre esse versículo, ele compara as bem-aventuranças a um degrau. E é exatamente nesse primeiro degrau que fica a pobreza de espírito. Cita que mesmo antes de ser puro de coração, ou algo que nós precisamos alcançar na nossa caminhada cristã, ser pobre de espírito é o primeiro degrau para aqueles que estão na vida cristã. E é importante nós entendermos que as bem-aventuranças, Jesus está falando sobre aqueles que foram alcançados pela graça de Deus. E a ideia é muito profunda, porque a vida do reino começa justamente quando nós reconhecemos que somos espiritualmente pobres. Enquanto o orgulho diz, eu consigo sozinho, a pobreza de espírito diz, Senhor, eu preciso de Ti. E perceba o paradoxo de Jesus aqui. Ele chama de bem-aventurados, ou de mais do que felizes, justamente aqueles que se consideram pobres de espírito. E por quê? Porque ele diz que desses é o reino dos céus. Aquele que reconhece que não tem nada para reivindicar diante de Deus, ele está exatamente na posição para receber tudo aquilo que Deus pode oferecer pela sua graça. Portanto, ser pobre de espírito não tem a ver com pensar sobre si mesmo de que você não tem valor, mas tem a ver de reconhecer que nós precisamos de um Salvador. E eu creio que Jesus começou o seu sermão exatamente dessa forma, porque essa é uma das primeiras coisas que nós precisamos viver na vida cristã. Aprender a confiar totalmente do Senhor e nunca em nós mesmos. Porque o reino dos céus pertence àqueles que reconhecem a sua necessidade de Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Que Deus te abençoe.